Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo também escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz isso no Novo Testamento, capítulo 6, Efésios, diz assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu gostaria nessa noite falar um pouquinho sobre honrar pai e mãe. Creio que é uma noite oportuna, é uma noite que todos nós estivemos um dia, aqueles que têm papai, que têm, eles puderam estar junto alguns minutos, bem baixinho, esse som, por favor. Eles puderam estar em um momento de comunhão, puderam confraternizar, puderam receber homenagens, troca de presentes. Foi um dia abençoado. Eu louvo a Deus por essas famílias e pelos filhos que têm o privilégio de ter os seus pais vivos. Mas Deus, Ele deixou um mandamento, e este mandamento, com certeza, se Ele escreveu, era porque era importante para Ele, e também é importante para nós nos dias de hoje. Dentro dos 10 mandamentos, as 10 leis que Ele deixou para o povo de Israel, o 5º mandamento foi este: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longevidade, para que te vá bem sobre a terra, para que vivas bem e viva muitos anos sobre a terra. Deus criou essas leis para Israel, e entre essas 10 leis, o 5º, vamos dizer, o 5º artigo desta lei foi esse mandamento. E Paulo escreve que ele é o primeiro mandamento com promessa. Por que o primeiro com promessa? Porque é o primeiro mandamento que Deus está prometendo para as famílias, para os filhos, que se você honrar seu pai e sua mãe, Ele faz uma promessa: viver com longevidade, ter vida abundância na terra, vida abundante. Às vezes nós podemos pensar, mas Deus fazer uma lei de 10 artigos para governar uma nação? Eu estava observando que, quando foi criada a lei dos Estados Unidos, a sua constituinte tinha 13 leis, 13 artigos, e permanece até os dias de hoje. As leis que foram acrescentadas são braços desses artigos. Não precisa ter muitos artigos, muita coisa na constituinte. A nossa eu não tenho certeza quanto tem, quem sabe o nosso vereador ali pode me dizer, mas deve passar de 100 artigos a nossa constituinte. O importante é obedecer às leis, não importa se é 1, se é 5, se é 10, se é mais do que isso. O importante é cada um de nós entendermos isso
e praticar essas leis. Se Deus colocou esta lei, Ele achou importante mencionar. E deixou importante os apóstolos, inclusive Paulo, trazer novamente isso no Novo Testamento. Mandamento, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que mandamento não é sugestão, mandamento não é conselhos, mandamento é lei, e lei é para ser cumprida. Quando nós entendemos isso, nós somos abençoados, erramos pouco, porque cumprimos as leis escritas e deixadas por Deus para todas as famílias. Entendendo isso, nós entendemos, irmãos, que Deus, quando cria esta lei, Ele está olhando para nós entendermos uma coisa, que eu e você, se praticarmos as leis de Deus, nós vamos viver num momento especial na terra, porque todos nós temos um patrimônio, um legado que os nossos pais deixaram para cada um de nós. Esse patrimônio, ele é tangível ou intangível. E o mais importante é o intangível, porque é um valor moral. Não é o patrimônio material. Este, se você não souber administrar, acaba em pouco tempo. Mas há um patrimônio intangível, que é o patrimônio moral. É o teu nome. Sabe o que o teu nome vale? O teu nome é muito importante. O teu nome vale muito mais do que dinheiro. O teu nome vale credibilidade. Aonde você chega, você diz, olha, e você pode ouvir, está chegando fulano de tal. As pessoas, elas prestam reverência, porque não te conhece pessoalmente, mas só pelo nome, olha, já ouvi falar, excelente pessoa, uma pessoa que merece toda a credibilidade. Famílias que têm um nome honrado, muitas das vezes você encontra com pessoas que têm um sobrenome, e você fala, olha, essa família é uma família honrada na cidade, uma família que vale a pena se aproximar delas. Tem outras que infelizmente deixam manchar os seus nomes, e as pessoas começam a distanciar, porque os nomes estão sendo manchados. Interessante, irmãos, que Deus, quando cria o universo, cria a terra e cria o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus dá para este homem um patrimônio invejável. Adão foi criado segundo a imagem do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um legado, ele tinha uma posse de algo muito valoroso nas suas mãos, que ele precisava cuidar desse patrimônio. E tudo que Deus queria, que ele fosse um homem abençoado, próspero. Tanto é que Deus dá a este homem uma mulher, e Deus dá a este homem a oportunidade deste homem ter filhos, e dá a este homem a oportunidade de ser honrado pelos seus filhos. Deus fez o homem, criou o homem, para que este homem pudesse honrar a ele. Tudo que Deus queria deste homem era ser honrado por ele.
Deus criou eu e você para adorar a Ele. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos dizendo para os nossos pais que nós fomos feitos filhos para honrá-los, para respeitá-los, para obedecê-los, para entender a importância da vida de um pai. A paternidade, quando nós entendemos o que é paternidade, nós olhamos diferente para os nossos pais. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma lei da semeadura. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Eu quero que você entenda que há uma pequena diferença entre obedecer e honrar. Há uma pequena diferença. Honrar é uma questão de justiça. Honrar é uma questão de princípio. Por isso que nós precisamos obedecer. Obedecer é uma questão de princípio. Obedecer é uma questão de justiça. Honrar é mandamento. Explica melhor, pastor. Obedecer é eu entender que eu preciso, enquanto tiver debaixo do telhado dos meus pais, queira eu ou não, eu preciso obedecê-lo. Eu preciso entender que dentro deste lar existe uma autoridade, e essa autoridade foi constituída por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Queira eu entender ou não, Ele é o meu Pai, e quando eu estou debaixo desse telhado, eu preciso entender que a última palavra é a dele. Por mais que eu possa aprender, e posso ver que algumas ignorâncias existem da parte dele, não importa, ele é o meu pai. Enquanto eu estiver sobre a tutela dele, ele é o meu pai. E Deus deixou um exemplo muito claro para mim e para você, no livro de Gênesis. Lá no Gênesis capítulo 2, no versículo 24, você vai entender quando Deus ordena o homem, quando ele toma uma decisão de criar um lar, Deus diz a este homem, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando você sai da sua casa, quando você deixa o seu lar, a Bíblia está dizendo que você, a partir daquele momento, você se junta à sua esposa, e você vai então viver a sua vida. Você agora saiu debaixo da tutela do papai, da tutela da mamãe, e você vai começar um novo caminho, uma nova trilha, um novo caminhar. E com certeza, tudo aquilo que você plantou lá atrás, você vai começar a colher lá na frente, porque a lei da semeadura é essa. Se você foi obediente para o papai, obediente para a mamãe, com certeza você vai colher lá na frente. A partir desse momento, o homem tem as suas direções. Nem tudo ele vai obedecer ao papai, porque agora ele já tem uma vida própria. Isso é obedecer, e é justo, é princípio. Agora, honrar o pai e a mãe já muda um pouco, é mandamento, é lei.
Não importa se você está debaixo da tutela dele, debaixo do telhado ou longe da tutela dele. A Bíblia diz: honra pai e mãe se quer ter vida longa na terra. É isso que nós precisamos entender. Eu vejo nos dias de hoje muitas pessoas, muitos filhos, que não sabem honrar o pai, que não sabem honrar a mãe. Como assim, pastor? Honrar é você respeitá-lo em qualquer circunstância. Honrar o teu pai e a tua mãe é se na saúde ou na alegria ou na enfermidade, na velhice, honrar o pai. Não importa a circunstância, não importa a idade, não importa se ele está dando trabalho ou não, supostamente trabalho, você precisa honrar o pai. Se você não tem como cuidá-lo dentro da sua casa, você tem que fazer todo o esforço possível para honrá-lo. Se for possível, necessário, você vai ter que contratar alguém para cuidar dele. E cuidar bem cuidado. Não é jogar lá num canto e dizer que Deus o tenha, que Deus o cuide. Eu tenho a minha família agora, eu tenho os meus filhos, eu tenho que pensar diferente. Não! Deus quer que você honre o teu pai, se você quer viver com longevidade na terra. Honrar pai e mãe é entender isso. Não adianta apenas num dia como este, histórico, homenagear, chegar lá com um presente e dizer: aqui, papai, eu lembrei do seu dia, você é importante para mim. Se você passa meses e meses e sequer faz uma ligação para o teu pai, sequer chega na casa do pai, sequer expõe para ele que o ama, que ele é o teu herói, que ele é uma pessoa importante para você. As tuas ações são ações de um filho que realmente ama este pai? Ou são ações de um filho que despreza o pai? Sabe, tem muitas pessoas que dizem: pastor, o senhor, se soubesse da minha história, eu diria para o senhor que jamais o senhor ia me aconselhar a honrar meus pais, a honrar, porque eles me fizeram muita coisa no meu passado, na minha adolescência, que eles não merecem ser honrados. Honra nasce no coração e sobe para a mente. Honra não é uma questão de escolha. Eu já disse que não é um conselho. Honrar é mandamento, é lei. Não importa quem foi teu pai, não importa quem foi os teus pais, existe uma lei da paternidade. Não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Existe ex-namorada, existe ex-noivo, ex-nói. Ex-pai, você só tem um pai. Ex-mãe, não existe, você só vai ter uma mãe. O que eles fizeram não importa, o importante é o que você vai praticar. Deus está dizendo e está dando uma oportunidade para você viver.
E aí a escolha de cada um de nós. É eu e você que precisamos escolher. Quero viver longo na vida? Quero ter longevidade? Ou quero viver pouco na terra? Essa é uma escolha minha. E quando eu coloco no coração que eu vou honrar o meu pai, que eu vou honrar a minha mãe, independente do que eles foram, independente do que fizeram para mim na minha adolescência, na minha juventude, você estará honrando a Deus. Você estará dizendo para Deus: Deus, eu entendo a tua lei. Não importa a ignorância dos meus pais no passado, eu conheço a tua lei. E eu quero ter na terra longevidade. Deixa eu dar aqui um exemplo para algumas pessoas que estão aqui neste lugar e precisam ouvir isso. Porque Deus está falando conosco. Quantos sentem que Deus está aqui neste lugar nessa noite? Tem muitos filhos e todos nós somos filhos. E tem muitos filhos que têm uma marca, uma cicatriz tremenda no coração, que não consegue perdoar. Quando você vai na casa de um amigo, ou se lá na tua chácara, lá no teu sítio, a maioria das casas tem aquele fogão a lenha, que as pessoas dizem: olha, vamos comer uma comidinha bem caseirinha hoje, fogão a lenha, uma delícia, coisa de crente. Mas geralmente, as panelas que estão naquele fogão grande de 6 bocas, 8 bocas, aquelas panelas de alumínio, elas, naquele carvão que vai saindo, elas vão criando ali uma crosta, né, de carvão no fundo da panela de alumínio. Aquilo vai virando quase uma pedra. E se você não fazer um trabalho de lixamento, vamos dizer, pegar um bombril, vocês que são mulheres, que conhecem, entendem o que eu estou dizendo, e pegar aquele bombril, antigamente quando não tinha bombril, eu acho que elas pegavam uma areia bem fininha ali, tentavam raspar aquele fundo ali da panela para ver se saía aquele carvão. Fácil? Não é fácil, porque o carvão ele pega ali naquele alumínio e vira uma crosta terrível. Tem que ter muita força e muita vontade de fazer aquela panela de alumínio voltar novamente a brilhar. Mas com tanta força, com tanta vontade de limpar aquele fundo daquela panela, aí você começa de repente ver o brilho começar novamente a aparecer. Aí você se anima, daí começa a ampliar aquele brilho, de repente a panela está brilhando. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, que brilha até ser luz perfeita. Tente voltar um pouquinho para trás e tenta encontrar um pouquinho desse brilho nos teus pais. Alguma coisa vai brilhar. Nem tudo é tudo escuro. Nem tudo é uma crosta terrível. Existe lá um pequeno brilho. Alguma coisa boa você vai encontrar. E quando você encontrar essa coisa boa, coloca no coração, deixa subir para a mente,
E você começa a dizer e a pensar: vou mudar a história da minha vida hoje. Sabe por que hoje? Porque hoje eu vou começar a perdoar e começar a honrar o meu pai. Quando a gente consegue perdoar, a gente começa a honrar. E quando a gente perdoa, a gente abre um véu, rasga o véu entre nós e Deus, e abre a porta da bênção para ser abençoado. Quando você entende esta lei, que esta lei precisa ser praticada, você começa a olhar para os vossos pais, e você vai encontrar um brilho nos teus pais, e você vai colocar isso no coração e vai dizer: nem tudo era como eu pensava, nem tudo era como eu via, meu pai também tem coisas boas. Como eu entendo desta lei e conheço esta lei, eu quero perdoar o passado do papai, quero perdoar o passado da mamãe e começar uma nova vida. E esta vida eu quero começar honrando eles. Se eu até hoje não pude honrá-los, se até hoje eu não soube honrá-los, ainda Deus me deu uma oportunidade de, em vida, começar a honrar. E quando você começa a tomar essas atitudes, meu irmão, o céu se abre para você. A glória de Deus se abre novamente para você, e as bênçãos do Senhor é alcançada na tua vida. Obedecer, uma questão de justiça, princípio. Honrar é mandamento, entenda isso. Eu vejo hoje filhos, há pouco tempo eu vi uma história aqui em Foz do Iguaçu, creio que há 2 anos atrás, quando um carro chegou em frente ao lar dos velhinhos, deixou o pai, possivelmente, fechar a porta do carro e desapareceram. Ficou aquele velhinho ali na porta do lar dos velhinhos, abandonados, e não sabia para onde foi o filho ou a filha, não sei quem deixou. Isso eu ouvi da própria coordenadora ali do lar dos velhinhos, ela falar isso para mim. Honrar, independente do momento, independente da idade, independente da situação. Se você quer ser abençoado na terra, se você quer viver muito tempo sobre a terra, honre teu pai e a tua mãe. Se nós, para sermos abençoados aqui na terra, e para ter longevidade na terra, imagina o que precisamos fazer para honrar o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, Ele diz assim, quer viver muito tempo. Viver. E quando você deixar de viver na terra, viver uma eternidade comigo, saiba me honrar na terra. Obedeça as minhas leis que eu deixei na terra. Todos nós cristãos temos leis para cumprir. E se nós não temermos a Deus e viver uma vida de comunhão com Ele, e entendermos que precisamos ser salvos por Ele, e sermos verdadeiros adoradores do Senhor, jamais vamos ter uma vida duradoura. Vida duradoura é vida eterna. Eu estou falando de eternidade agora. Eu estou falando de uma vida que não tem fim. Mas esta vida eterna é só para quem sabe honrar o seu Deus. Se para ser abençoado na terra, ter vida longa, precisa honrar os pais da terra,
Se você quiser encontrar e viver uma eternidade com Deus, precisa honrá-lo aqui na terra. Adorar o seu Deus como ele merece ser adorado. Vir para a casa do Senhor é vir com o coração aberto e dizendo, independente de quem vai pregar, independente de quem vai cantar, eu estou indo para adorar o meu Pai Celestial. Eu estou indo para adorar aquele que salvou a minha alma, que curou as minhas enfermidades, aquele que me dá paz, aquele que me dá alegria, aquele que me dá força, aquele que todos os dias me dá o fôlego de vida para viver. Eu vou adorá-lo, e eu vou, quando entrar na casa dele, eu vou entender que eu estou num lugar santo, e eu vou prestar um culto de reverência a ele. Às vezes eu fico preocupado, porque tem muitos filhos que não entendem quando chega na casa do pai. O pai te dá toda a liberdade, porque quando você chega na casa do pai, a casa é sua, você é filho, a casa é sua. Mas você não vai chegar na casa do pai e fazer bagunçando para tudo quanto é lado. Não, a casa do pai também tem ordem. Deus disse, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. Sabe, irmãos, aqui é um lugar santo, é um lugar de adoração. É tão poucos minutos que nós estamos aqui prestando um culto vivo e agradável a Deus, que nós precisamos respeitar o lugar que nós estamos. As nossas crianças já estão sendo ensinadas que quando elas chegam a este lugar, elas já vão cultuar a Deus, tem um lugar reservadas, para que elas possam prestar atenção ali e adorar a Deus. E nós que estamos aqui, os jovens adultos, aqui não é lugar de ficar toda hora entrando, saindo. Na hora da palavra, está lendo a palavra, pessoas adentrando sem respeito, pessoas atravessando para lá e para cá, pessoas trazendo, só falta trazer marmitex para a igreja, para poder comer aqui dentro da igreja, a bolacha para cá, só falta virar um restaurante aqui dentro. Esse lugar é a casa do Pai. Na casa do Pai, irmãos, tem que ter reverência. Aqui nós estamos para adorar a Deus. Depois que sair dessa casa, vai para a churrascaria, vai para as pizzaria, vai para onde você quiser comer, beber, festejar. Mas aqui é um lugar santo de adoração a Deus. Aqui é um lugar de honrar o nosso Deus. Se queremos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz, precisamos honrar a Deus. Este é o lugar que nós precisamos entender, que é um lugar sagrado. É um lugar de nós chegarmos. Olha, alguns anos atrás, qualquer cristão chegava nesta casa, meu irmão, ele dobrava o joelho e agradecia a Deus por ter chegado na casa dele. Ele dobrava o joelho, igreja, para dizer obrigado, Senhor, pelo livramento de acidente, que eu saí da minha casa e cheguei em paz. Hoje, meus irmãos, eu vejo muitos chegando, senta como se estivesse chegando na sua casa, senta, esse culto, vai começar o culto, amém. Se o pastor não fizer uma oração de início, ele não ora, ele não agradece. Está banalizando a casa do Pai. A coisa está ficando muito fácil, mas a porta é estreita. A porta larga, a Bíblia diz que leva à perdição. Agora a porta estreita é que nos conduz à eternidade com Deus.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite está falando comigo, está falando com você, que é hora de começar a honrar o nosso Pai. O Pai celestial e o Pai terrestre. Se você ainda é um filho desobediente, muda de vida. Se você ainda não é pai, um dia você vai ser pai. E preste atenção na semente que você está plantando, porque ela vai germinar e ela vai dar um fruto. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, porque eu quero orar aqui por algumas pessoas. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa noite, que cure alguns corações. Você não pode continuar vivendo desta maneira que você chegou aqui nesta noite vivendo. Se o Espírito Santo marcou essa noite para você estar nesse lugar, é porque Ele queria falar com você e ter um encontro pessoal com você.